Alfabeto da área de redes, letra S. Então vamos ver o que tem na letra S aí. Bastante coisa. Letra S temos SAN, Storage Area Network, Script, SSL, servidor. Então o que é o SAN? SAN é uma área de armazenamento em rede. O que diferencia o SAN, por exemplo, de outras formas como NAS, por exemplo, que é Network Area Storage? Okay? A principal diferença aqui são os dispositivos usados, como por exemplo aqui um switch Fibre Channel, que usa uma tecnologia baseada em fibra ótica de curta distância para se ter alto desempenho. Então esses caras aqui estão ligados num arranjo de discos. Então isso aqui tem um storage aqui, um hardware com múltiplos discos. O servidor aqui tem que ter suporte, interfaces para Fibre Channel. Então esses caras aqui fornecem o armazenamento. E isso aqui, na verdade, se forma, por isso que esse nome, esse conjunto aqui, se forma uma área de rede especializada em armazenamento. Isso é o SAN. Script. Então, um conjunto de instruções que seguem uma sequência. Normalmente são desenvolvidos em Python, Bash ou PowerShell para automatizar, para automação de redes, né? Então tem esse formato aqui. Normalmente na área de redes são scripts bem diretos, né? Bem aplicados. Então eu quero fazer um script para um backup. Eu não vou criar uma estrutura de um sistema com cadastro, com relatórios. Não, ele é bem direto. As funcionalidades bem diretas, certo? Quanto mais simples aqui, melhor. Okay? SSL é um protocolo de segurança. Ele é usado abaixo aqui. Teoricamente ele seria na camada de seção, mas ele inclui o uso de certificados e criptografia. Então o que aparece aqui? Por exemplo, protocolo como HTTPS. HTTPS é o protocolo HTTP e esse S aqui é essa camada que garante a confidencialidade e a integridade dos dados. E outras coisas como não repúdio, né? Por isso tem um certificado aqui que alguém garante que o servidor do Banco do Brasil é o servidor do Banco do Brasil. Então isso aí é comum hoje em dia, né? E necessário. Servidor é um computador ou sistema de computadores dedicado a fornecer serviços. Então olha só, o que define um servidor? Qual é a definição? É um hardware? Não, na verdade é a funcionalidade. É claro que se eu vou necessitar de um equipamento que vai atender centenas de usuários 24/7, precisa ser confiável. Bom, tem que ter um hardware de acordo. Mas conceito é qualquer sistema operacional rodando em qualquer hardware que disponibilizar um serviço, ele é um servidor. Então esse cara aqui poderia ser um servidor, exemplo, de banco de dados. Esse cliente aqui vai solicitar serviços e vai receber o retorno, obviamente, desse cara aqui. Depois temos serviço, storage, segurança e SSID. Então, em serviço, como é que a gente pode entender isso aqui? Nós temos, na área de redes, vários categorias, vamos dizer assim, categorias ou tipos de serviço em rede. Serviço de comunicação, de transferência de arquivos, serviços de diretórios, serviços de comércio eletrônico, de gerenciamento de rede, de tempo,
de buscas. Então, por exemplo, a parte de comunicação, eu teria o e-mail, de transferência de arquivos FTP, de serviços de diretórios teria LDAP ou AD, de comércio eu poderia ter serviços web usando protocolos criptografados, gerenciamento aqui eu teria SNMP, de tempo NTP, são protocolos que fornecem serviços. Buscas aqui teriam várias, tá? Vamos botar aqui o próprio Google. Então esses caras aqui são serviços de forma genérica. Em storage, o conceito de storage é armazenamento. Só que o termo mesmo, hoje, na área de redes, é um dispositivo que contém múltiplos discos, de vários tipos, inclusive, né? Com várias interfaces de comunicação para grandes volumes de armazenamento. Esse é o termo hoje de storage. Então vejam a capacidade que tem aqui de quantidade de discos. Então, se pensarem, tem storages com centenas de discos. Então esse cara aqui é um servidor. Ele é um servidor de armazenamento. Esse é o termo do storage. Então aqui dentro tem um computador. Múltiplas CPUs. Tá lá. Comum ter 8 CPUs. Tem interface de rede aqui. Ter controladores de discos redundantes, fonte redundante. Então isso aqui é um mundo à parte, certo? Mas a ideia é armazenamento. Não é como um dispositivo, né? Segurança, de forma bem aberta, né? Conjunto de práticas, técnicas, políticas utilizadas para proteger dados, sistemas de rede, de ameaça, acesso não autorizado. Então, na área de segurança, para nós aqui envolve muita questão de dispositivos, as propriedades de segurança básicas, né? Disponibilidade, autenticidade, confidencialidade, integridade e retrotrabilidade. E depois dispositivos tem firewall, antivírus, detector de intrusão, gerenciamento aqui unificado de ameaças, detecção e prevenção aqui em rede sem fio também, controle de acesso à rede, balanceamento de carga de serviço em rede, filtros web, spam, VPNs, bom, aí vai. Cada um desses caras aqui, cada bolinha dessa aqui é um mundo à parte, certo? Então, quanta complexidade tem na área de segurança. Depois, SSID, Service Set Identifier. Esse cara aqui é o nome atribuído a uma rede sem fio. É basicamente isso. Não, mas então o nome da rede é SSID. Então é o que é configurado aqui. Isso está na norma. Esses nomes, de onde saíram, está na norma I3E 802.11 da família de normas que tem aqui. Aqui, por exemplo, o BG seria 802.11b, o G seria o G, o N seria o N, por aí vai. Então, quando a gente lista um ambiente aqui, as redes disponíveis, isso é um pacote especial chamado Beacon, que envia o nome da rede, ou seja, o SSID. Isso aqui que identifica a rede. A partir daqui tem autenticação, etc. Mas o SSID é basicamente a identificação da rede. Depois temos SMTP, SNMP, Simplex e SNR. Então, o que é o SMTP? Simple Mail Transfer Protocol. É o protocolo padrão usado para enviar e-mails. Enviar e-mails. Olha só. Para a gente entender qual é a lógica aqui. Quando se envia e-mail entre servidores, então eu tenho desde o cliente o envio para um servidor e a distribuição do servidor até um próximo servidor, isso é usado SMTP. Tá aí quem recebe o e-mail, como é que ele recebe e baixa esses e-mails, ou ele lê esses e-mails? Usando os protocolos IMAP ou POP3. Então o SMTP é responsável por envio de e-mail. Esse é um protocolo bastante antigo. Existe o SMTP-S, por exemplo, que usa SSL para criptografia, então ele foi melhorando. Tem o SMTP autenticado, mas
fundamentalmente, esse cara é o responsável por entregar os e-mails, tanto do cliente de e-mail até o servidor do domínio dele aqui e entre domínios de servidores de e-mail. Então, isso é a parte básica do envio de e-mail. O SNMP também é um protocolo usado para gerenciamento de rede. Ele funciona com um agente. Então, existe um agente instalado num dispositivo. Então, por exemplo, vou ter um dispositivo que possui um agente SNMP. Isso aqui vai ser ativado nesse cara. E existe um servidor que vai coletar essas informações. E a partir daqui vai gerar gráficos, né? Pode modificar as configurações. Esse SNMP não é só leitura, ele tem escrita também. E o que ele pode coletar? É definido nessas MIBs aqui. É o que ele pode coletar. Então isso aqui está, por exemplo, num switch. Lá num switch tem um agente SNMP. E eu vou colocar um serviço aqui que vai monitorar esse dispositivo. Então o SNMP é muito usado na área de redes. Importantíssimo esse protocolo aqui. Simplex é o tipo de transmissão de dados que a comunicação ocorre apenas uma direção por vez. Então só tem a transmissão do dispositivo para outro e não ao contrário. Olhando os tipos de comunicação, o full duplex é bidirecional simultâneo, o half duplex é bidirecional, mas não simultâneo, e o simplex é só num sentido. Então, se eu fizesse uma transmissão de vídeo em rede, ela seria uma comunicação simplex. Pensando no conceito, na parte de protocolos depende. Se usar um protocolo TCP, não seria. Mas aqui a comunicação é somente num sentido. Então, isso aqui é o simplex. Depois temos, para fechar aqui, o SNR, Signal to Noise Ratio. Então é a relação entre o sinal, que interessa, né, e o nível de ruído do ambiente. Então isso aqui é usado para avaliar a qualidade de um sinal. Isso aqui vai aparecer em vários locais, certo? Mais visível mesmo na rede sem fio. Então eu tenho o ruído aqui e tenho o sinal recebido. O que se espera? Que o sinal recebido seja sempre maior do que o ruído. Então essa relação aqui ela tem que ser positiva. Olha esse caso aqui. Isso aqui é a intensidade do sinal. E aqui é o ruído existente. Então essa diferença aqui é o cálculo do SNR. É muito mesmo quando se tem ambientes onde tem compartilhamento, né, de canais, isso vai acontecer. Então, uma medida importante para analisar espectro de frequência. SLA, Socket Span e Spanning Tree Protocol. Então, o que é o SLA? Isso é um acordo formal que define os níveis de serviço esperados entre um provedor de serviço, e aqui pode ser nós mesmos aqui, como administradores de algum sistema, de administradores de uma rede, que define métricas de desempenho, disponibilidade e suporte. Então, olha só. Isso é como se fosse um contrato. E é exatamente isso, né? É um acordo de nível de serviço. Então, exemplo. A abertura de um ticket para atendimento que não seja um ticket crítico de severidade, quem define isso é o documento do SLA, vão ser 2 horas para atender. Se for uma severidade crítica, vão ser 30 minutos. Tudo isso aqui vai ser colocado e acordado, certo? Então tem que estar formalizado. Isso aqui é muito, muito importante na área de redes. Muito importante para provedor de serviço,
para quem atende usuários. Então, exemplo, o tempo de restauração de backup, ao ser solicitado, vai ter 3 horas, 4 horas. Óbvio, tem que ser valores realistas, né? Mas isso é o SLA. Então, é um acordo para tempo de atendimento. Normalmente é feito dessa forma. Socket. Aqui tem a ideia de uma comunicação entre dois programas em uma rede, usando socket TCP/IP. Isso é em programação. Quando a gente fala socket, a gente está dizendo que é basicamente um cliente conectando o servidor. O socket tem essa ideia. Então imagine que o servidor aqui fosse uma tomada e o cliente aqui vai conectar, e a partir dessa conexão aqui vai poder trocar dados. Por isso o termo socket. Aqui, obviamente, está se falando em programação TCP/IP. Como é que os caras são identificados aqui? Por um IP, por uma porta. É assim que vai funcionar. Depois spam. Spam a gente está acostumado, né? Mesmo quem não é da área de redes aqui, todas as pessoas, acredito eu, já receberam um spam. Mas o termo aqui é e-mails não solicitados. Normalmente enviados em massa, certo? Às vezes tem e-mails que são específicos, mas para alguma categoria, mas eles são enviados de qualquer jeito. No mínimo não solicitados. Isso já caracteriza o que é um spam. Aqui trouxe um exemplo. Mr. Christopher Towey, Director Airport Inspection Officer, United Nations. Meu Deus, conta uma história triste aqui. Normalmente está pedindo alguma coisa. Né? Então, é essa a ideia do spam. Hoje já diminuiu muito isso, né? Hoje você é usado spam aqui com outro objetivo, de fazer phishing, né? De coletar informações. E o spam também não é só e-mail, né? Vamos pensar aqui. Hoje temos também em WhatsApp, temos em Telegram, em messengers aí de Facebook, comentários de YouTube. Ih, vai embora. Spanning Tree, então um protocolo para evitar loops em rede, para garantir apenas um caminho ativo, esteja ativo entre dois dispositivos, e também para fazer redundância de caminhos. Então olha só, a gente tem o seguinte, isso aqui é um loop. Isso é um loop. Por que um loop? Se houver um broadcast aqui nessa porta, qual é a definição de envio de broadcast? Envia para todas as portas, menos que estiver na origem. Então, vai sair por aqui. Esse cara vai receber aqui e vai mandar para cá. Esse recebeu aqui e vai mandar para cá. E esse recebe de novo e manda para cá. Isso não termina mais. O que faz o Spanning Tree? Ele vai deixar uma porta em escuta aqui. Ela não vai desligar essa porta. Ela vai deixar uma porta em escuta. Então eu tenho caminho entre esses caras assim. Isso não é loop. Mas eventualmente pode cair esse enlace aqui. Aí esse caminho que estava aqui embaixo vai ser ativado. Então esse switch B vai chegar lá no switch A agora por aqui. Isso é o Spanning Tree. Basicamente, né? Então usado em switches. Depois temos sysadmin, syslog, subrede de Samba. O que é o sysadmin? É o administrador de sistemas. Isso aqui são nomes sinônimos para gerente de rede, administrador de rede, mas o sysadmin era um cara específico. Isso aqui é a época das BBS, mas até hoje tem isso, né? Ainda se usa esse termo aí. Ele é o administrador. Normalmente vai ser o cara que tem acesso privilegiado aos sistemas. Esse é o termo sysadmin, ou system admins. Syslog, ele é um serviço usado para registrar eventos, ou logs, né? Então ele coleta a mensagem de log
e coloca isso normalmente em arquivos. Então ele é ativado em dispositivos. E aqui eu estou mostrando um exemplo dos logs centralizados. Então eu tenho um servidor de logs. Então se houver alguma alteração, algum evento nesse servidor, ele vai enviar para esse servidor de logs aqui e vai ficar armazenado de forma centralizada. Então o syslog ele armazena também aqui. E aqui é uma cópia. Para que se faz isso? Primeiro, para poder analisar esses logs de todos os dispositivos de forma centralizada. E segundo, se houver um comprometimento dos logs aqui, eu tenho uma cópia numa máquina que está fora desse ambiente aqui. Então tem questão de segurança também. Subrede. Então subrede basicamente é dividir, né, uma rede IP em redes com tamanhos menores. Por isso sub. Então como é que se faz esse cálculo aqui? Por exemplo, eu vou usar uma rede que não é uma barra 24, vou usar duas barra 25. Isso já é uma subrede. Eu dividi em duas. Mas posso pegar essas barra 25 aqui e dividir em duas barra 26. Então já fiz uma sub-rede. Pegar essa 26 aqui e dividir em duas barra 27. Por que eu faço isso? Para adequar os endereços com a quantidade de máquinas que eu tenho disponível. Então aqui tem um exemplo de um cálculo de como se faz isso. Depois, Samba. O Samba é um serviço que é uma implementação do protocolo SMB-CIFS usados pelo Windows, mas o Samba é usado em Linux, Unix-like, né? Basicamente Linux. Então o que ele faz? Ele faz às vezes de um servidor Windows, de um AD Windows, por exemplo. Os clientes, tanto Linux quanto Windows, podem se autenticar aqui no servidor, vão ter compartilhamento de pastas, de arquivos, de impressoras. Então esse cara faz exatamente isso. É uma versão em Linux dos serviços Windows e são compatíveis. Aí seguindo, temos o Speed, o SDN, o SSH e o Switch. Então o que é o Speed? Isso aqui é um protocolo desenvolvido pelo Google para acelerar o carregamento de páginas web. E ele foi substituído pelo HTTP versão 2. Onde é que estava implementado o Speed? No navegador Chrome. Então qual era o efeito disso? Ao se acessar, por exemplo, serviços do Google, com o Chrome, extremamente rápido. Porque ele detectava o uso desse protocolo Speed aqui, que tem um desempenho melhor que o HTTP. O HTTP versão 2, ele é basicamente o Quick, que foi a outra tentativa de melhorar o desempenho de protocolos de navegação. Interessante aqui que usa UDP e não TCP. Mas o Speed foi a primeira tentativa aí e funcionou por bastante tempo, mas era bem relacionado à questão do navegador ser o Chrome. Okay? O SDN, Software Defined Networking, então é rede definida por software. A abordagem aqui é assim: é programar, gerenciar e controlar redes de forma centralizada usando software e separando o plano de controle do plano de dados. O que é isso aqui? Então eu vou ter, por exemplo, um switch. Eu tenho um controlador SDN e eu tenho minhas aplicações. Então eu posso configurar esses switches aqui para funcionar, por exemplo, como um firewall, funcionarem fazendo filtros. Então eu posso alterar o comportamento dos switches. Isso aqui é muito usado em data centers de grande porte. Ainda não é uso genérico, geral, certo? Mas é usado para fazer essas configurações.
passar VLANs entre racks. Bom, tem várias coisas interessantes que são feitas aqui. Mas é uma rede definida por software. O SSH é um protocolo. Veio a substituir protocolos antigos como Telnet, que ainda é usado, né? E FTP. Então ele agregou duas funcionalidades importantíssimas na área de redes, que é o acesso remoto e troca de arquivos, com criptografia. Então pegou o melhor dos dois mundos aí, de acesso remoto para fazer administração de dispositivos, servidores, usando Linux, e permite também troca de arquivos de forma mais simplificada que FTP. Então o SSH é um protocolo aí mais usado para gerenciamento de redes, com certeza, certo? Depois temos switch, dispositivo comutador. Então ele faz chaveamento aqui, por isso se chama switch. Então ligando dois dispositivos aqui internamente aqui na placa-mãe do switch, ele vai fazer chaveamento dessas portas. Então vai fazer algo desse tipo aqui. E é um dispositivo básico na área de redes em redes locais. Depois temos SQL, uma linguagem para fazer recuperação de dados de banco de dados, subinterface, spyware e sistema de arquivos. Então, SQL é uma linguagem, ela é padronizada para fazer solicitações ou queries, consultas em bancos de dados. Então, por exemplo, aqui, select count asterisco from funcionários, conta o número de funcionários de uma tabela chamada funcionários. Okay? Subinterface é uma interface lógica. Então vamos pegar esse caso aqui. Esse roteador aqui tem apenas uma interface física e 3 interfaces lógicas, uma para cada VLAN. Então cria-se em software isso. Se cria uma interface lógica que chama-se subinterface. Isso acontece principalmente nesses casos onde se usa VLANs. Senão teria que ter uma interface física para cada VLAN. Agora imagina que eu possa ter 20 VLANs. Não dá para fazer. Normalmente se usa então subinterface. Spyware. Então é um software malicioso projetado para coletar informações sobre usuários sem seu consentimento. Então, para que serve um software como esse? Roubo de identidade, monitorização do que está se fazendo para depois anunciar produtos, espionagem, teletrabalho. Então, posso botar um spyware na máquina de um colaborador de uma empresa para saber se ele está trabalhando. Então, um software sem consentimento do usuário entra nessa categoria de spyware. E aí o motivo para isso vai variar. Várias coisas. Sistema de arquivos. Então, é uma estrutura usada para organizar e armazenar dados. Então, tem vários sistemas de arquivos, né? NTFS, usado no Windows, Extended 4, por exemplo, em Linux, ZFS, tem vários. FAT, das antigas. A forma como é organizado os arquivos no disco. Porque um HD, ele não tem nada, ele tem que ser formatado, particionado e organizado para a recuperação de arquivos e pastas. Então aqui tem um exemplo da organização das pastas no sistema Linux. Isso aqui é um padrão. Então tem lá um /bin, /boot, /dev. Isso aqui não é por acaso. Isso aqui é uma convenção que define o que tem que ter cada pasta. No caso do Windows, a Microsoft define. No caso do Linux, existe uma padronização entre as distribuições. Então aqui são os termos do alfabeto da área de redes com a letra S.